Ontem, sem dúvidas, o Mengão arrancou um empate que teve um saborzinho de vitória, não foi? Daqueles mais gostosos, Nossa, né? que coisa maravilhosa. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Ah, amigos, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, amigos, e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. E deu. Bom, bora começar então com as notícias. Devo confessar que ontem foi uma tarde que levou a gente, torcedor do Flamengo, ao êxtase, de verdade. Era impossível não ter tido um resultado diferente do que o Flamengo buscou. E isso ficou muito claro, não só aqui no canal Camisa 10, mas para todos nós, torcedores. Afinal de contas, o time ontem foi raçudo. O time entrou com um objetivo e brigou por ele até o final. Vocês querem conhecer um pouquinho sobre Everton Araújo? Pois é, amigos. Primeiro, ele foi campeão o ano passado com o elenco sub-20 do Campeonato Brasileiro da categoria. Quando o Tite chegou ao Flamengo, o Mengão tinha direito a 30% dos direitos do atleta. Assim que Tite viu o jogador trabalhando, recomendou que fosse adquirido de maneira definitiva o jogador. E o Flamengo adquiriu mais 40% do atleta. 4 oportunidades ele teve sob o comando de Tite. Ontem, sem dúvida nenhuma, a mais importante delas. Até porque resultou num gol que, sem dúvidas, vai marcar a cabeça do garoto durante muito tempo. E galera, é com muito prazer e alegria que a gente fala sobre isso, afinal de contas, vocês sabem, a gente adora quando os nossos meninos vão para campo e principalmente resolvem, como o garoto resolveu ontem. O momento é difícil, um momento de muitas ausências de jogadores principais do elenco, mas nós temos o que sempre foi lema do nosso Flamengo. Jogador, a gente faz em casa. Parabéns. E um detalhe, mais uma qualidade aí do nosso Everton Araújo, ele também é evidente, porque minutos antes da partida começar, ele conversando ali com a sua namorada, disse para ela: hoje eu vou fazer um gol. E não foi que o menino fez? Caramba, predestinado. Bom, galera, com a ausência de Tite ontem, coube aí aos seus auxiliares, né, conduzirem o Flamengo no empate contra o Atlético Paranaense. E, obviamente, também na coletiva pós-jogo. A partida ontem, amigos, foi elétrica, principalmente nos minutos finais. E para o auxiliar Kleber Xavier, o saldo foi positivo. Ele disse o seguinte: foi um empate com gosto de vitória pela importância do grupo. Por isso que estamos aqui na ausência do Tite. Temos 5 jogadores na seleção. Temos 5 indisponíveis por lesão. A meninada trabalhou muito em cima disso. Tem que valorizar nesse sentido. Fomos iguais no primeiro tempo e melhores no segundo. Não merecíamos sair daqui com uma derrota. E realmente, tudo que... Vou dar uma de Bruno Spindel. Faço das suas palavras as minhas, Kleber Xavier. Exatamente foi isso, né? Perfeito. O mais interessante da história foi o técnico do Atlético Paranaense, que se tivesse perdendo de 1-0, ele ia pedir para o Daronco mais tempo de jogo. Como sofreu o gol nos acréscimos, ele meio que disse para o Daronco que já era para ter acabado a partida. Pô, 2 pesos e 2 medidas sempre, né? Sacanagem. Sacanagem. Bom, Matheus Bach, filho de Tite, falou sobre coragem e a capacidade da equipe. Ele disse o seguinte:
O atleta que não tem coragem hoje em dia não joga. Foi importante a gente ter virado o último jogo contra o Vasco. A gente ainda não tinha virado. Quando chegou no jogo, a gente tomou o gol e senti que os atletas acreditavam na sua capacidade. Quando um duvidava, o outro empurrava. Vamos que a gente vai conseguir empatar. Essa equipe hoje mostrou que tem alma. Olha só que coisa mais linda foi o que ele disse, né? E um resumo perfeito. Perfeito. Bom, amigos, o Flamengo viajou para Curitiba, olha só, com 14 garotos da base. E na coletiva, os auxiliares de Tite destacaram a importância desses garotos nesse momento tão difícil para o Flamengo. Por fim, o Matheus Bach também falou da importância da nossa torcida. Segundo ele, a nossa torcida não desistiu da equipe em nenhum momento. Palavras dele. O torcedor hoje foi fera demais. E só quem já assistiu o jogo naquele estádio para entender a complexidade da coisa. O torcedor do Flamengo lá é maltratado. E realmente empurrou o time até o final. Nós todos ontem acho que nos unimos com esse time do Flamengo para que o time conseguisse esse resultado. Acho que essa é a verdade. Mesmo distantes, nós todos estávamos unidos Sim. aí em uma só força, mandando energias positivas para esse elenco ontem. E quantas energias, E quantas não? energias. Seguindo com as notícias, ó galera, de cada 10 entrevistas que eu vejo o Marcos Braz dar, a gente normalmente não aproveita nada. E não é que ontem ele falou uma coisa que, na minha opinião, ele foi extremamente coerente? Vejam só, ele foi questionado com relação a essas ausências e também sobre a possibilidade de contratação de novos jogadores para o Flamengo. É óbvio que tem que ser contratado, a gente já está até cansado de falar sobre as posições que são deficientes dentro do Mengão e precisa de peça de reposição. Agora, o contexto da entrevista dele foi mais baseado não em nomes ou posições, e sim no momento do que vem acontecendo hoje dentro do Brasil, em específico, e com o Flamengo. Segundo ele, dos 40 maiores campeonatos disputados mundialmente, será que 39 estão errados e somente o Brasil está certo em não parar para se disputar um torneio de seleções, no nosso caso, a Copa América? E também mencionou a seguinte situação: de que adianta contratarmos jogadores a nível de seleção se a hora que chega as convocações eles só vêm e vão catando um a um e levando para os seus respectivos países? Faz, inclusive, repensar o conceito e, de repente, começar a olhar para o mercado com outros olhos, talvez não contratando jogadores de excelência, e sim aqueles mais ou menos. Talvez assim a gente não se prejudique com futuras convocações. Digo o seguinte, a gente sim necessita de ter jogadores com excelência em todas as posições, mas também se faz necessário, e algumas vezes nós já trouxemos isso, aqueles jogadores dos 2, 3, 4 milhões, que ajudam não só a compor elenco, mas em momentos de dificuldade como esse que nós estamos atravessando, têm a capacidade de servir o clube. Tem que se repensar realmente esse conceito. Porque se nós tivéssemos mais 2, 3 convocados, por exemplo, para a seleção brasileira, seria basicamente um time inteiro. E qual que é a punição que o Flamengo recebe? Jogar com reservas. Jogar com reservas, exatamente. Esse é o grande ônus, né, de ter jogadores de excelência no elenco. Tem as suas qualidades, mas também tem seus defeitos, né? Ouso a dizer que o Flamengo na América do Sul é o clube mais prejudicado por convocações. Ressaltando, não teve um do Flamengo na seleção brasileira. E poderia ter tido, e os amigos sabem disso. Amigos, e muito em cima disso vem a minha próxima notícia. O empate de ontem teve um gostinho de vitória, como a gente tá falando aqui desde ontem, inclusive. Mas nem tudo foi flores. Isso porque nós vimos Léo Ortiz ser substituído após sentir um incômodo na coxa.
O jogador será reavaliado no CT e a gente torce muito, galera, para que não seja nada grave com o nosso jogador. Um outro ponto preocupante nesse momento do Flamengo é que Fabrício Bruno ontem recebeu o terceiro cartão amarelo e assim terá que cumprir suspensão automática contra o Bahia. Dito isso, galera, a gente torce muito para os retornos de Everton Cebolinha e Ayrton Lucas para esse jogo de quinta-feira, porque no momento nós temos 5 jogadores convocados, 5 jogadores entregues ao departamento médico, Fabrício Bruno fora do próximo jogo e ainda essa situação com o Léo Ortiz. Precisamos muito do retorno do Cebola e do Ayrton e torcer para que não seja nada grave com o Ortiz. Caso contrário, galera, nós teremos 12 desfalques para o próximo jogo. Praticamente não, mais que um time fora do próximo jogo. Quer azedar um pouquinho mais o caldo? Sem dúvida nenhuma, esse jogo do meio de semana do Flamengo é um jogo de 6 pontos. Afinal de contas, os dois, tanto o Flamengo quanto o Bahia, estão disputando cabeça a cabeça a liderança do campeonato. O Botafogo logo começa a cair, é normal, vocês sabem disso. Agora o nosso Mengão tem um comprometimento muito forte, porque o jogo é em casa. Ai, amigos. E continuando com as notícias, poxa, essa me deixou um pouco chateado, de verdade. Eu tinha até o sonho de ver o Danilo vestindo a camisa do nosso Flamengo. Mas, segundo o Gazeta dello Sport, a Juventus contratou o Thiago Motta como novo treinador. E o que ele tem sobre visão de futebol diz que Danilo é imprescindível para a Juventus. Ele confia no jogador não somente como titular da lateral direita, mas também carregar a faixa de capitão. Segundo ele, precisa da experiência não só do Danilo, mas de outros brasileiros que estão lá na Juventus. Então, a gente vai ter aí o caldo entornando com relação a essa contratação, que sinceramente eu queria muito. Infelizmente são coisas que acontecem no mercado da bola, mas vamos correr atrás, a gente precisa muito de um lateral. Tem que ter. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.